Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao canal Lendo e Querendo. E hoje então, tá certo? Vai conversar um pouquinho sobre o maravilhoso, incrível, espetacular, a preparação do ator, do Konstantin Stanislavski. Acho que eu estou falando o nome desse autor certo. É um nome russo, tá? Enfim, esse livro aqui, A Preparação do Ator, tá certo? Ele participa de uma trilogia, tá? Apesar de que muitos aí ignoram essa trilogia aí, que não é tão conhecida assim dos leitores assim em geral, que costumam ler mais literatura. Isso aqui é um livro de teoria, não de teoria necessariamente, mas é um livro de técnicas de atuação. Então, assim, para quem estuda artes cênicas, para quem estuda cinema, né, com certeza já ouviu falar do Konstantin Stanislavski, tá? E de outros técnicos de atuação ou de outros teóricos da área também. Só que, apesar desse livro aqui ser um livro de técnica de atuação, ele não é um livro forçado. Ele não é aquele tipo de livro que vai fazer com que o leitor se emburreça ou tenha tédio do que está escrito aqui, não. Porque ele é escrito de uma forma muito fluida e muito necessária. Então chega a ser até interessante e você quer saber, digamos que todas as técnicas que o Constante Stanislavski coloca aqui, tá certo? Esse aqui é um dos grandes livros de, digamos que Stanislavski, no meio da interpretação, é o cara das artes cênicas, entendeu? Se você estuda, ou seja como licenciatura, ou seja como bacharelado, você vai passar pelas técnicas desse ator. Na verdade, você vai passar pelas técnicas desse cara, tá bom? Em tudo, tá certo? O cara era muito bom, tá bom? Não é à toa que, tá bom? Ele escreveu esses 3 livros e mais um outro livro também, que é bem quase desconhecido aí, mas, certo? É tido como o sistema. Então, assim, as técnicas do Stanislavski, tá bom? No meio das interpretações, ela é vista como, lá nos Estados Unidos, para ter escolas preparatórias só sobre as técnicas que ele coloca nesse livro aqui. E essa palavra técnica parece um tanto que até detalhista demais, ou aquele tipo de coisa que você vai conseguir fazer só pelas ações, enfim, não. São técnicas muito interessantes e muito difíceis de serem realizadas, tá? O que Stanislavski coloca nesse livro e nos outros 2 livros dele, tá bom? Eu esqueci de colocar aqui os outros 2 livros do autor. Mas esse aqui, A Preparação do Ator, ele é, digamos que, o primeiro dessa trilogia. Os outros 2 livros eu vou ler e vou conversar aqui com vocês muito em breve. Tá bom? Então vamos lá, o que a gente pode conversar? Sobre, tá bom? Esse livro, o Stanislavski, ele vai dizer uma coisa bacana. Antes de irmos para do que se trata esse livro, tá certo? Iremos conversar um pouquinho sobre o que o próprio autor falou sobre o sistema que ele criou, tá? Então vamos entender aqui um pouquinho. Ó. Esse texto está na Wikipedia, então eu vou deixar o link lá embaixo na descrição do vídeo. Eu já li ele e é super confiável, as informações são verídicas. Eu já dei uma estudada muito antes desse livro em alguns vídeos aqui no YouTube, então as informações elas conferem, tá? Ó, e por especialistas e professores da área. Então vamos ver o que o Stanislavski fala sobre o sistema, como é conhecido, todas as suas técnicas de atuação. Vamos lá, ó. O sistema é um guia, o próprio autor fala isso. Abra-o e leia-o. O sistema é um livro de referência, não a filosofia. Quando a filosofia começa, o sistema termina. Você não pode atuar no sistema. Você pode trabalhar com ele em casa, mas estando no palco, você deve colocá-lo de lado. Não há sistema, existe apenas a natureza. O objetivo da minha vida tem sido chegar tão perto quanto possa ao assim chamado sistema, isso é, da natureza da criação. As leis da arte são as leis da natureza. O nascimento de uma criança, o crescimento de uma árvore, a criação de uma personagem são elementos de uma mesma ordem. O estabelecimento de um sistema, isto é, as leis do processo criativo, é essencial, porque no palco, pelo fato de ser público, o trabalho da natureza é violado e suas leis são infringidas. O sistema restabelece estas leis, recoloca a natureza humana como a norma. O primeiro aspecto do sistema é colocar o inconsciente para trabalhar. O segundo, assim que se inicia, é colocar o sistema de lado. Isso é que o próprio Stanislavski coloca. Então, assim, o Stanislavski era muito rígido com as suas técnicas e com os seus livros. Inclusive, para ele continuar essa série, ele precisou ser
um tanto que até pressionado, podemos dizer assim. Então assim, essa coisa interessante. Tem uma frasezinha que aparece nesse livro, a qual eu coloquei lá no meu Instagram para quem me acompanha, que é assim: por meios conscientes alcançamos o subconsciente. E é exatamente isso que vai ser trabalhado aqui. Tá? O Stanislavski não vai criar aquela coisa certinha que qualquer pessoa vai conseguir fazer facilmente. Não. O que tem aqui, basicamente, tudo isso aqui é regido pelas leis da natureza. E quando eu falo regido pelas leis da natureza, eu estou falando das nossas leis da natureza. Ou seja, o que o nosso corpo, o que a nossa mente permite. E isso que é colocado aqui na preparação do ator é trabalhado por o diretor Todzov aqui, Todzov, na história, de uma forma não puramente sistemática, mesmo como ele fala aqui, não como uma filosofia, né? Mas sim como quase um guia, né? Então o sistema é um guia para o ator, tá? Uma coisa que o Stanislavski ele bateu na sua tecla enquanto vida foi a questão de que o ator ele tem que criar suas próprias técnicas, os seus próprios métodos, tá? Ele dá um leque, ele dá quase um tipo de inspiração para que o ator vá lá, pegue aquilo, leia aquilo e faça suas próprias técnicas, tá? Cria a sua própria técnica. Então não, isso aqui não está terminado, isso aqui só é o começo, tá bom? Isso aqui é apenas um saborzinho para que o ator ou a pessoa que lida com esse tipo de arte, ela comece, tá bom? E ela própria vai aí criando os seus meios e as suas técnicas, os seus métodos enquanto vida. Ele bateu muito nessa tecla enquanto a sua vida, enquanto ele estava vivo, tá? Ele também teve ali os seus expoentes, então ele ajudou, ele preparou muitos outros atores, como por exemplo a Stella Adler, né? Dentro dos Estados Unidos também vocês vão conhecer a Stella Adler, que também, tá certo, ensinou outros atores também. Ela foi uma aluna do Stanislavski também, então assim, ela aprendeu muito com ele, não só ele, tá bom, mas outras pessoas, tá bom? Diz aqui, tá bom, que ela foi a única norte-americana a trabalhar com o Stanislavski, tá? Stella Adler é bem conhecida aí dos teóricos dos Estados Unidos também, dos atores de lá, enfim, inclusive o Marlon Brando também estudou com ela, enfim, estudou muito com ela, ele fala inclusive em uma entrevista, tá? Sobre isso. Vou deixar o link lá embaixo na descrição do vídeo. Tá? Tem outras informações aqui que são bem bacanas, mas eu vou puxando elas à medida que eu vou conversando um pouquinho sobre os trechos do livro aqui para vocês, tá? Então vamos lá, esse livro aqui ele tem alguns capítulos, tá? Eu vou dizer aqui os temas desses capítulos e vocês vão interpretar aí como os capítulos, tá? Para não ficar um tanto longo, dizer capítulo 1, tema tá. Então vamos lá. Os temas que são abordados aqui e que estão nos capítulos aqui são a primeira prova, então iremos conhecer aqui logo nesse primeiro capítulo, praticamente, o personagem principal aqui. Além do personagem principal, iremos conhecer outros personagens que vão ali se interligar com esse personagem. Então, o que é que nós iremos encontrar nessa história? Uma história bem simplesinha, uma coisa bem assim, lógica, bem rápida para o próprio Konstantin Stanislavski conseguir puxar suas técnicas de atuação. Ele vai fazer o seguinte: temos um personagem principal que estuda numa companhia de teatro, tá? Dentro dessa companhia de teatro, dentro dessas aulas, digamos assim, tá bom? Temos um diretor, tá bom? Uma pessoa que conhece muito bem as artes cênicas, que conhece muito bem as técnicas, que vai ensiná-los, tá? E teremos aqui o Todzov. O Todzov é o que vai ensinar eles ali as técnicas nesse primeiro ano. Nesse primeiro ano temos ali a preparação desses atores aqui. Então iremos conhecer vários personagens como Grisha, Evanska, Vanshi, algo do tipo. Enfim, tem vários personagens aqui que vão entrar na história. E esses personagens aqui, eles vão ser ensinados, eles vão aprender, desculpe, com o Todzov, que é o diretor ali, junto com esse protagonista, que é o que vai narrar isso pra gente, as falas do Todzov, o que é que ele ensina, as técnicas, os meios e tudo mais, tá? Então a primeira prova seria aí logo essa primeira ensinação deles e tudo mais. Olha. Temos aqui também quando atuar é uma arte, tá bom? Iremos ter toda essa reflexão sobre a atuação e por que ela é importante. Olha, a ação, então assim, os atores eles são guiados pela ação, tá certo? A todo momento em cena, ou não. Teremos uma cena bem interessante aqui nesse livro que daqui a pouco a gente conversa sobre ela. A imaginação, concentração da atenção, e aquela coisa de você estar ali, tá, no personagem, e você se concentrar no personagem e ir até o fim com ele.
teremos ali a descontração dos músculos, aquela questão do nervosismo, né? Isso que muitos atores se perdem em cena devido ao nervosismo, devido a essa falta de controle, vai ser discutido aqui, e técnicas para ajudar isso. Unidades e objetos, fé e sentimento da verdade, você precisa acreditar no que está sendo colocado ali em cena, você precisa você precisa ter aquilo ali como a verdade em cena, e aquela verdade precisa perpassar o público, então o público precisa acreditar naquilo que você está interpretando. Ó, memória das emoções, isso aqui é interessante, que tem a ver, tá bom, com essa coisa bem conhecida das pessoas que já ouviram entrevistas de atores sobre a sua preparação dos personagens, que envolve ali a memória afetiva, e daqui a pouco a gente conversa sobre ela. Mas em resumidas palavras também, a memória afetiva seria você resgatar, né, uma lembrança sua e completar com a do personagem, tá? Muitos atores fazem isso, outros atores não gostam porque há um interferimento nisso, porque se você resgata a memória sua, da sua vida, e coloca-as no personagem, você está desvencilhando, né? Você está deslocando, né? Eu já tentei fazer isso, mas não fui muito longe não. Por exemplo, quando você perde uma pessoa na sua família e você usa aquela tristeza emocional sua como forma, como complementação do personagem, como forma de ajudar a personagem, o personagem, tá bom? Também não está correto, porque as pessoas falam personagem, tá tudo ok, em cena, tá? Já usei isso, daqui a pouco a gente conversa um pouquinho mais sobre essa questão da memória afetiva, tá bom? A memória das emoções, como vai ser colocada aqui, tá? Tem atores que não gostam disso. Então vamos lá. Além disso, também temos a comunhão, a adaptação. O ator precisa se adaptar aos meios que são colocados ali. As forças motivas interiores. Essa questão das forças motivas interiores é bem bacana, tá? Porque assim, o trabalho do ator envolve, tá bom? Praticamente as técnicas, elas têm a ver mais com o interior, tá bom? Com o emocional, com o sentimental, com aquilo que está dentro do ator. Então vai ser discutido aqui algumas coisas como, por exemplo, a questão de fases, né? Então a questão de como o ator ele tem ali o emocional, o sentimental, que seria o ponto alvo, né, da interpretação. Ele precisa sentir o personagem, né? Ele precisa adensar no personagem as suas emoções, as suas vivências, né? O que é que ele é no final das contas, né? E teremos também a questão da intelectualidade, do quanto você conhecer o texto e de quanto você fazer, eu diria que associações, né? Você compor, isso é muito importante. Então, essa questão que eu tinha comentado ali sobre forças motivas interiores, o trabalho do ator envolve muito o processo interior consigo mesmo, com ele mesmo. Eu acho isso interessante. Vai ser muito bem discutido a técnica, entre aspas, tá? Porque nesse quesito, o que o Stanislavski faz é a questão de tentar fazer com que os outros atores ali eles sintam a inspiração, porque ela precisa vir naturalmente, tá? Você não precisa forçar isso. O estado interior da criação, o super objetivo, isso aqui também vai ser muito discutido, que é aquela questão de que quando um ator pega um personagem, o personagem ele tem uns objetivos em cena. Então, por exemplo, quando Hamlet, tá? Ele tá ali traçando o seu plano, tá? Para se vingar do seu padrasto, né? Isso, para se vingar ali. Já eu li Hamlet ano passado, nem lembro ao certo como funciona aquela série. Mas eu sei que ele contrata ali uma companhia de teatro para interpretar o que o seu padrasto, o que as pessoas, o que seu tio, na verdade, fez com seu pai. Então ele faz com que o seu tio sinta a verdade ali em cena dos atores e isso acaba acontecendo, né? O seu tio acaba sentindo, ficando com muita raiva, aí começa, tá bom? Quando Hamlet descobre que o seu pai foi assassinado pelo seu tio, ele planeja a sua vingança. Então, essa questão dos objetivos em cena. Então, o objetivo de Hamlet é se vingar. O grande objetivo dele, no final das contas, levando em consideração isso aqui, algo bem espontâneo que está me passando pela minha cabeça, só para vocês terem uma ideia, tá certo? Seria se vingar do seu tio, tá? Então, esses objetivos em cenas, tá bom? Em que o personagem vai tendo também é muito importante, tá? Isso vai ser discutido aqui. Só que dentre tudo isso, há um super objetivo, que seria, o super objetivo seria aquela ideia principal, né? Isso, aquele objetivo principal, o super, o mega objetivo. No caso do Hamlet, vingar o pai. Essa seria a ideia principal. Então o ator precisa captar muito bem isso. Mas além do objetivo principal, o ator precisa captar os objetivos das cenas. Então cada cena tem um objetivozinho ali e o ator precisa saber cada qual.
porque aquilo vai guiar ele para ele conseguir chegar às suas emoções. Olha, temos também ali o super objetivo. Enfim, vai ser discutido isso aí tudo. Só finalizando isso, envolvendo os capítulos aqui do livro. Eu vou pegar alguns textos aqui e vou ler com vocês. Outra coisa também que vai ser colocada aqui é aquela frasezinha que eu coloquei lá no meu Instagram, né? Por meios conscientes, alcançamos o subconsciente. Se fosse definir esse livro aqui em uma frase, tudo que é colocado aqui do próprio Constante Stanislavski vai ser essa, tá? É o Stanislavski trabalha com como o ator consegue usar o seu consciente, usar a sua intelectualidade, aquele que ele consegue pensar para atingir o seu subconsciente em cena. E quando atingimos o subconsciente em cena, tá bom? É praticamente, sei lá, muita coisa já feita, tá? Porque se você consegue ali adensar nas emoções do personagem, pensar como um personagem, agir como um personagem, falar como um personagem, e isso entendendo o seu subconsciente, que é aquela parte do cérebro a qual não temos um controle, né? Isso, ela somente age, você praticamente já fez grande parte, você já é um grande ator, você tem um controle, né? O ator, o atriz, né, ela trabalha com um controle muito constante, tá? E outra coisa que também vai ser colocada aqui é sobre a questão de que as emoções, elas não podem fluir, né? Como, por exemplo, calma, certo? Podemos ter várias interpretações vendo isso, mas a principal, e a que vai ser devagar daqui, é sobre como o ator não pode se deixar levar pelas suas próprias emoções, porque se ele faz isso, se acontece aquele chororô desgramado que não tem sentido, não tem objetivo, o que acontece vai ser uma perda do meio artístico. Quando fazemos uma interpretação, quando construímos uma personagem, eu sei disso porque eu sou ator, minha alma é de ator e eu estudo isso há muito tempo e sei do que eu estou falando. Então assim, nós temos que entender que aquilo ali tem que ser traduzido em arte, na forma artística. Então, a partir do momento em que eu dou uma piscada de olhar, aquilo tem que ser traduzido como arte, se vocês me entendem. Uma coisa, a questão do controle que já havia discutido muito é sobre como, na verdade, poucas coisas, se você perde o controle em cena, qualquer coisinha, você acaba muitas vezes com sua atuação. Então, por exemplo, se você está interpretando um personagem onde você quer ficar uma cena inteira sem piscar os olhos, e se você dá ali umas 3 piscadas, tá certo? Você acabou ali. Se tiver algum crítico vendo aquilo e notar que aquela falta de controle, você perde muita coisa, tá? Então, assim, tem todo um trabalho por trás que deve ser muito valorizado, tá? É isso, agora a gente vai pegar os textos. Eu ia ler aqui sobre a questão aqui do próprio autor. Então vou ler isso aqui e depois a gente vai para os textos aqui. Por exemplo, tá bom? Teve várias pessoas que utilizam desse método, desse sistema aí, tá? Ó, o Constante Stanislavski vai falar uma coisa muito interessante. Lembra daquela questão do ator ter a sua própria vida, enfim, né? Criar aquilo ali. Ele vai dizer o seguinte, que isso é bacana. Crie seu próprio método. Seriam as suas próprias técnicas, tá? Método em geral, as técnicas dentro. Não seja dependente, um escravo. Faça somente algo que você possa construir, mas observe a tradição da ruptura. Eu imploro. Quem fala isso é Stanislavski. Stanislavski bateu muito nisso na sua vida, tá? Então assim, esse método aí, tá? Ele vai inspirar grandes atores do cinema da Era de Ouro, hoje em dia e tudo mais, como por exemplo, o Jack Nixon, acho que foi aquele que fez o Iluminado, né? Enfim, a Marilyn Monroe, eu não sou muito fã da Marilyn Monroe, acho que ela não fez grandes trabalhos no cinema, mas reconheço a sua importância como artista na época, tá? O James Dean, o Marlon Brando, tá? O Marlon Brando foi assim, adepto total a esse método, inclusive ele falava muito disso, tá bom? Se você nota algumas interpretações do Marlon Brando, praticamente todas na sua vida, tá bom? Ele era o cara. Seja no Poderoso Chefão, seja em um filme dele, que eu esqueci o nome agora, que é maravilhoso, em que ele faz com uma outra atriz ali, e que ele faz um relacionamento com ela que é maravilhoso. Enfim, é um filme incrível. E tem uma cena daquele filme que você fica assim, ó, ele usou a questão do método, tá, gente? Não só ele, mas outros atores. Então, Marlon Brando, enfim, tem outros atores aqui que eu nem vou tentar pronunciar. Quase conheço, mas eu não vou tentar pronunciar o nome, não. Ó, o Robert De Niro, Al Pacino também, né?
Enfim, o Johnny Depp até então eu não sabia, tá? Eu gosto do Johnny Depp, nem tanto assim, tá? Mas eu gosto, eu acho ele um excelente ator. Então assim, tem outros. Lá nos Estados Unidos vai ser conhecido também outra coisinha. Isso aqui eu já conhecia muito antes de ler esse textozinho aqui, bem bacana do Wikipedia, que eu vou deixar lá embaixo para vocês conhecerem. Eu vou deixar o link do vídeo também bacana, onde eu conheci essa técnica, que seria, lá nos Estados Unidos é conhecido como o método. O que seria esse o método? Grandes atores usaram desse método ali nas suas interpretações em vida. Então, por exemplo, eu vou dizer aqui o Daniel Day-Lewis, né? Ele era adepto ao método. Inclusive, ele ganhou 4 Oscars, né? Então, ele foi adepto a esse sistema. O que seria o método, em resumidas palavras, se bem porcamente falando, tá certo? Seria quando um ator, tá certo? Ele entra no personagem, ele faz de tudo para sentir o personagem, para se conectar ao personagem, para ser o personagem em cena, tá? Além do Daniel Day-Lewis ser muito adepto a esse método, tá bom? Esse método levou ele a fazer coisas tremendas, assim, bem loucas na época, para conseguir alcançar os seus personagens, tá? Hoje em dia ele não faz mais filmes, né? Ele se aposentou, creio eu. Mas além dele, o Marlon Brando, tá? E outra atriz também é a Meryl Streep. A Meryl Streep, tem muita gente que acha ela exagerada. Quando eu vejo as pessoas falarem que a Meryl Streep é exagerada, eu rio horrores, porque completamente não conhece de interpretação e de atuação, e nem conhece as técnicas, na verdade. Ó, a Meryl Streep foi adepta a essa técnica em um filme chamado O Diabo Veste Prada. É um filme que eu não sou muito fã, mas eu já assisti ele no YouTube. E eu sempre gosto de assistir uma cena maravilhosa. Eu não sei se eu vou conseguir deixar lá embaixo pra vocês, porque na época a qual eu assisti esse filme tinha cenas no YouTube, em parte. Se tiver, eu coloco lá embaixo. Mas ela inclusive fala isso na entrevista, tá bom? Em que ela se adaptou ao método e que foi um pouco difícil para os outros atores, inclusive para a Anne Hathaway em cena, né? Porque a Anne Hathaway teve que tolerar, né, isso, todo o humor da Meryl Streep na época. Na época. Então, assim, a Meryl Streep ficava o tempo inteiro como a Miranda, né? Em cena, e isso incomodava a Anne Hathaway, porque a Miranda ela é o que? Arrogante, né? Se você pega o personagem dela, né? Então ela tem esse ar arrogante, esse ar meio de dizer o que pensa na cara, enfim, e ela foi adepta a esse método, inclusive isso quase levou a Meryl Streep à depressão, né? De tanto pensar e tanto ficar ali como personagem em cena. A Meryl Streep é uma das interpretações, das atrizes que fazem interpretações incríveis em cena, tá bom? O grande mérito da Meryl Streep, tá, gente, é a questão do sotaque, tá? Que já era uma coisa bem conhecida pela grande maioria das pessoas, mas na verdade não é só isso. A Meryl Streep sabe construir um personagem muito bem. Se você pega todas as indicações de Oscar e assiste aqueles personagens, tanto os que ela ganhou o Oscar quanto os que ela não ganhou o Oscar, você percebe que ela não segue necessariamente um segmento, né? Ela constrói um personagem do começo ao fim. Então até o grito do personagem, se você pega personagens diferentes, é diferente. Então eu vou deixar um videozinho bem bacana lá embaixo, tantos vídeos que eu nem sei se eu vou lembrar de deixar na hora, em que uma atriz ela vai detalhando, tá? As partes, tá bom? Em que a Meryl Streep se adapta, em que ela constrói o personagem, como é diferente. Chega a ser maravilhoso. Eu vou tentar achar esse vídeo, vou deixar lá embaixo quando eu me lembrar. Se eu não me lembrar, me cobre nos comentários. É incrível. E é espetacular, porque ela adapta até o jeito da voz dela. Então ela faz todo um segmento muito padronizado, muito dela mesmo. Tá bom? E tem uma identidade muito originária, né? Além disso, a própria áurea dela, tá bom? Inclusive, muitos conversam que ela só perde ali para a Viola Davis, né? E que ela contracenou ali em cena do filme A Dúvida também. Eu estou usando aqui exemplos como forma de vocês tentarem ali pensar um pouquinho. Se vocês não assistirem esse filme, irem buscarem para entenderem um pouquinho de interpretação, tá? Ó, tem também outro carazinho também que fez essa técnica do método, que foi esse Adrian Brody, né? Ele fez ali O Pianista. Eu adoro esse filme, eu gosto muito. Eu assisti ele, se eu não estou enganado, aqui no YouTube. Assisti ele no YouTube. E é um filme que fala de um judeu, né? Uma família de judeus e tudo mais, na época do nazismo. Então eles precisam se refugiar e a família dele vai morrendo aos poucos até sobrar ele ali. Ó, é um filme pesadíssimo, tá? Ele ganhou o Oscar de melhor ator na época, em 2003, né?
com esse filme. E assim, o ator, ele precisou fazer coisas terríveis assim para conseguir adensar esse judeu ali em cena, tá? Ele inclusive se viu um momento sem nada, absolutamente nada, para conseguir interpretar esse personagem ali do pianista, né, o Adrien Brody. Eu gosto muito desse ator, achei um ator de primeira categoria, muito bom mesmo. E a interpretação dele, a atuação daquele filme é excelente. É pesado, é um filme pesado, é uma biografia de guerra, estamos vendo aqui, tá? E vale super a pena. Ele ganhou vários prêmios sobre essa interpretação e ele fez coisas assim incríveis ali em cena, e tem alguns detalhezinhos ali em cena que se você pegar, se você for ator, se você tem alma de ator, você pega. Se você não for, você tem que estudar um pouquinho. É maravilhoso a grande interpretação que ele faz ali, tá? E além disso também, podemos citar, eu tô dando exemplos aqui para vocês conseguirem imaginar um pouquinho, tá? É o Heath Ledger, eu não sei se eu estou pronunciando certo, eu estou pronunciando errado, possivelmente, que já faleceu, tá? Ele interpretou o Coringa, antes do Joaquin Phoenix, tá? Porque o Joaquin Phoenix ganhou o Oscar também como o Coringa em 2019, em 2020, não lembro. E temos também o antecessor a ele, tá bom? O ator que fez o Coringa, né? Que fez o Coringa com o Batman e tudo mais, né? E ganhou o Oscar depois da sua morte. Ele faleceu e fizeram uma homenagem para ele ganhar o Oscar, ele acabou ganhando e tudo mais. Então ele também fez ali, participou do método, tá certo? Para compor aquele personagem. Inclusive ele sofreu um bacana, porque o Coringa é um pouco louco, né? Pouco louco, bastante louco, né? Então assim, ele tem muitos traumas, né? Então para você conseguir adensar nesses traumas, o ator fez coisas assim absurdas, tá? Em cena e fora de cena mesmo. Inclusive muitos achavam que ele estava louco por fazer aquela interpretação, um grande desafio. Mas rendeu o Oscar, que pena que ele faleceu já, né? E aí, o pianista tem no YouTube, tá, gente? Se eu estou vendo aqui. E é isso, agora eu vou fazer o seguinte, antes de falarmos um pouquinho sobre aquela outra parte que eu acabei separando aqui, eu vou pegar aqui alguns textos para vocês entenderem. Esse livro é incrível, é assim, é um dos melhores livros que eu li na minha vida, fácil, tá bom? Vamos lá, a primeira coisa aqui que vai ser discutida sobre a questão de que o Konstantin Stanislavski, ele vai pegando ali os atores e vai fazendo com que eles interpretem ali as suas coisas em cena, né? Então, para testar ele, vai, enfim, usando os seus métodos, as suas técnicas. E vai ter um momento em que, depois de uma interpretação, em que ele vai pedindo para as pessoas interpretarem tal coisa, e as pessoas vão interpretando essas coisas ali, ele vai aplicando, vai dizendo por que que a pessoa errou, que não teve isso, que não teve aquilo e tudo mais, ó. Só que tem uma atriz aqui, uma personagem, tá bom, do livro, que consegue atingir uma coisa e ele vai lá e vai parabenizar, vai dizer o porquê e tudo mais. Acima de tudo, procurem na arte o melhor e esforcem-se por entendê-lo. Assim começaremos por discutir os elementos construtivos da prova. Apenas dois momentos são dignos de nota. O primeiro, quando Maria se precipitou pela escada com o grito desesperado: "Oh, socorro-me", né? Que é uma cena em que a Maria vai cair ali, vai sangrar e tudo mais, e essa cena precisa emocionar o público, ela precisa ter verdade, né? Olha, e o segundo, mais demorado, quando Costa Nasvanov, que é também uma das atrizes e uma das personagens aqui, disse sangue, Iago, sangue, tá? Eu creio que essa peça aqui é uma peça teatral de alguma peça de Shakespeare e tudo mais. Em ambos os casos, tanto vocês que representavam quanto nós que assistíamos, entregamos-nos completamente ao que se passava no palco. Esses momentos felizes por si mesmos nós podemos reconhecer como pertencentes à arte de viver um papel. Então você tem ali uma plateia e você tem os atores interpretando. A verdade ela é atingida quando os atores ali não conseguem se desgrudar do que é colocado ali. Os atores não, o público, os espectadores, tá bom, não conseguem se desgrudar, acreditam verdadeiramente naquilo como foi o que essa atriz fez. Ela interpretou ali uma cena onde ela caía e tudo mais, onde ela começava a sangrar e pedia socorro, tá? Só que isso foi tão intenso e tão, na verdade, com tanta verdade, tá? Que isso fez com que os outros ficassem com medo. Até o próprio o diretor Todzov aqui na história, ele fica nervoso e ele, tipo, acredita mesmo que aquilo aconteceu, né? E o que é essa arte, né? Perguntei. Um protagonista ele pergunta: você mesmo o experimentou. Supunhamos que nos diga o que sentiu. Eu nem sei, nem me recordo. Respondi encabulado com elogio de Tortzov. O que? Não se recorda de sua própria excitação interior? Não se recorda que suas mãos, seus olhos e seu corpo todo tentavam atirar-se para diante, buscando agarrar qualquer coisa? Não se lembra como mordia os lábios e mal podia conter as lágrimas? Ó,
Agora que o Senhor me disse, parece que estou lembrando, confessei, mas sem mim não poderia compreender os meios pelos quais seus sentimentos encontraram expressão. Não, confesso que não, o ator fala, né? Atuava então subconscientemente, intuitivamente, concluiu. É possível, não sei, mas isso é bom ou mal? É muito bom quando a sua intuição o leva pela estrada certa e muito mal quando ela se engana, explicou Todzov. Durante a prova pública, ela não iludiu e o que você nos proporcionou naqueles poucos momentos felizes foi excelente. Então, assim, a interpretação foi excelente, o Todzov acabou gostando, tá? Tem outro textinho aqui bem bacana. Pode se representar bem e pode se representar mal. O importante é representar verdadeiramente, ou seja, por mais que a sua interpretação faça gestos um tanto que mirabolantes, muitas vezes, tá? Exagerados, essa questão do exagerado vai ser muito discutida aqui no livro, que eu já conhecia muito antes, tá bom? Mas assim, quando você exagera nas suas expressões faciais, você coloca ali gestos que não tem tanto a ver com o que o personagem está falando, tá bom? E se aquilo for verdadeiro, é o que acaba importando, tá? Se as pessoas acreditam naquilo, é o que acaba importando no final das contas em geral. Escreveu um dos teóricos aqui, representar verdadeiramente significa estar certo, ser lógico, coerente, pensar, lutar, sentir e agir em uníssono com o papel. Interessante, né? Veja que interessante esse outro texto. Só quando o ator sente que sua vida interior e exterior em cena está fluindo natural e normalmente nas circunstâncias que o envolve, é que as fontes mais profundas do seu subconsciente se entreabrem de leve e delas chegam sentimentos que nem sempre podemos analisar. Aquela questão do subconsciente, nós não temos controle exato do subconsciente, então ele vai acontecendo, aquele precisa vir naturalmente, espontaneamente. Quando isso acontece, o ator se sente realizado em cena, tá? Durante um maior ou menor período de tempo, eles se apossam de nós, sempre que algum instinto interior os comanda. Como não entendemos esse poder soberano e não podemos estudar, nós atores contentamos-nos em chamá-lo simplesmente natureza. Tá bom? Essa questão da natureza vai ser também bem assim citada pelo Todzov, porque no final das contas é a natureza do ser humano, é a natureza do ator, que ele precisa estar muito bem conectado, não é isso? Vou achar aqui outro textozinho. É preciso estudá-lo quanto à época, o tempo, o país, as condições de vida, os antecedentes, a literatura, a psicologia, a alma, o sistema de vida, a posição social e o aspecto exterior. Além disso, há que estudar o caráter, no que se refere aos costumes, modos, movimentos, voz, dicção, entonações. Todo esse trabalho em torno de sua matéria-prima permite-lhe a impregná-la com os seus sentimentos pessoais. Sem tudo isso não haverá arte. Então aqui ele está falando sobre a questão da construção do personagem, tá bom? Aqui esse livro é a preparação do ator. Tem outros dois livros ali que é a construção do personagem e tudo mais. Aqui ele fala sobre a questão da complementação, né? A entonação de voz, os movimentos, tá bom? Os gestos e tudo mais, expressões faciais, né? Isso tudo precisa estar muito bem ligado, senão se perde. E o grande objetivo, né? O subjetivo não é conseguido. Um, Olha, uma verdade artística é difícil de desencavar, mas nunca perde o interesse. Vai se tornando cada vez mais aprazível, penetrando cada vez mais fundo, até envolver totalmente o artista e também o seu público. Um papel construído à base de verdades cresce, ao passo que fenece o que se baseou em clichês, enquanto a verdade ela é importante em cena, né? Então isso precisa, quando aquilo é feito mecanicamente, essa expressão vai ser muito usada aqui, aquilo não perpassa a verdade, tá bom? É o que acontece, ele cita um exemplo de uma atriz, tá bom? Que estudou vários métodos. Então, assim, teve um método recente em que ela foi lá estudar e quando ela foi voltar a fazer interpretação novamente, ela perdeu a sua verdade em cena, porque aquilo ficou muito técnico, tá? Aquilo ficou muito robótico, né? Isso acontece muito. E quando isso acontece, você perdeu. E aí o que acontece? O Todzov aqui voltou a ensinar essa atriz, aliás, deu uma aula a essa atriz ali sobre a questão do super objetivo e do subconsciente e tudo mais. E essa atriz pegou aquilo, se sentiu privilegiada pela aula e conseguiu voltar novamente em cena como era antes.
E aí ela foi novamente aplaudida como essa. Então, muita técnica e muito método. E se você não tem controle disso, quando você segue isso mecanicamente, você acaba perdendo a sua ali interpretação, tá? Você vai se dar mal. Ó, e agora recordem com firmeza o que lhes vou dizer. O teatro, pela publicidade e pelo seu lado espetacular, atrai muita gente que quer apenas tirar proveito da própria beleza ou fazer carreira. Isso acontece até os dias de hoje, tá? Muito, inclusive. Valem-se da ignorância do público, do seu gosto adulterado, do favoritismo, das intrigas, dos falsos êxitos e de muitos outros meios que não têm relação alguma com uma arte criadora. Esses exploradores são os inimigos mais mortíferos da arte. Temos de usar contra eles as medidas mais severas e, se for impossível reformá-los, será necessário afastá-los do palco. Então, essas pessoas aqui, a qual ele cita, são as pessoas que atrapalham ali as artes cênicas, né? A grande arte de atuar no final das contas, porque a intenção delas é o quê? Vantagens em cima disso, né? Enquanto isso não acontece hoje em dia, né? A essência da arte não está nas suas formas exteriores, mas no seu conteúdo espiritual, tá bom? O ator é regido pelo espiritual, pelo interior, pelas intuições, tá? Pelas emoções, pelos sentimentos, tá bom? Quando há uma conexão de tudo isso, há objetivos muito bem traçados. Eu vou pausar aqui o vídeo para achar. Olha, achei. Nunca se perca no palco. Atue sempre em sua própria pessoa como artista. Nunca se pode fugir de si mesmo. O instante em que você se perde no palco marca o ponto em que deixa de verdadeiramente viver seu papel. E o início de uma atuação exagerada. Falsa, quando você se perde como um ator, como lá o personagem. Assim, por mais que atue, por mais papéis que interprete, nunca conceda a si mesmo uma exceção à regra de usar sempre os próprios sentimentos. Quebrar essa regra é o mesmo que matar a pessoa que você estiver interpretando, pois ela estará privando de uma alma humana, viva, palpitante, que é a verdadeira fonte da vida do papel. Uma coisa que vai ser colocada também muito é a questão da memória emotiva, que eu vou voltar aqui um pouquinho. Sobre aquela questão de você resgatar a memória que você viveu e tudo mais. Para chorar, tem gente que faz isso, tá? É uma boa estratégia. Mas essa estratégia ela pode se tornar falsa e mecânica às vezes, porque o uso exagerado dessa técnicazinha, faz você não conseguir mais adensar no personagem como antes. Bacana quando você faz a primeira vez, quando você faz a segunda vez, mas vai chegar um momento em que aquilo vai se tornar repetido. E quando aquilo se torna repetido, aquilo vai se tornar mecânico e também pode se tornar exagerado. E aí que está o problema. Então, eu não gosto de fazer isso, eu acho que temos que embarcar nas emoções do personagem. Você pode fazer ali algumas intercalações e tudo mais, mas sempre tenha em mente que o objetivo é o ou a personagem, tá? Porque se você faz isso aí exageradamente, vai chegar um momento em que essas memórias emotivas elas vão acabar com o tempo, né? Aquilo se torna emotivo, desgastado, né? Tudo mais. Percebam agora que já sabem o que se exige de um ator e por que um artista legítimo deve levar uma vida plena, interessante, bela, variada, exigente e inspiradora. Deve conhecer não só o que se passa nas grandes cidades, mas também nas das províncias, nas aldeias distantes, nas fábricas e nos grandes centros culturais do mundo. Deve estudar a vida e a psicologia das pessoas que o cercam e de várias outras partes da população, tanto na pátria como no exterior. Eu admiro quem faz psicologia porque tem mais facilidade de entender o outro, tá bom? Isso ajuda muito na composição do personagem. Precisamos ter uma visão de largo alcance para atuar nas peças dos nossos dias e de muitos povos. Pedem-nos que interpretemos a vida de almas humanas de todas as partes do mundo. O ator cria a vida, não só do seu próprio tempo, mas a do passado e a do futuro também. É por isso que ele deve observar, conjecturar, experimentar, deixar-se levar pela emoção. Em certos casos, o problema chega a ser mais complexo ainda. Se a sua criação é uma interpretação da vida corrente, ela pode observar seu meio. Mas se tiver de interpretar o passado, o futuro, uma época imaginária, precisará reconstituir ou recriar com a sua própria imaginação. Processo complicado. Nosso ideal deve ser sempre o de nos esforçarmos pelo que é eterno em arte, o que não morrerá nunca e permanecerá sempre jovem e próximo dos corações humanos. Lindo, né? Bom.
Olha, os atores cujos sentimentos predominam sobre o intelecto quando representam Romeu ou Otelo acentuam naturalmente o lado emocional. Aqueles cujo atributo mais poderoso é a vontade representarão Macbeth ou Brand, acentuando a ambição e o fanatismo. O terceiro tipo, inconscientemente, acentuará mais do que o necessário os matizes intelectuais de um papel como Hamlet ou Nathan Days. Então ele vai falar ali sobre a questão das fasezinhas, né? Você passa pela questão da emoção, do intelecto, o que vem primeiro e o que vem depois, quais são as fases para se alcançar o personagem e tudo mais. Mas ele vai falando sobre a questão da separação também, aquele prognóstico, podemos dizer assim, do autor, tá bom? De você interpretar o Otelo, de você interpretar Maquiavel, tá bom? Isso é muito feito no cinema, tá bom? A questão muitas vezes da forma exterior, né? No caso da aparência, né? Quando você tem uma aparência mais de louquinho, o diretor usa você como louco, né? Ou como uma pessoa bela, bonita e tudo mais, usa como um galã e tudo mais. Isso é muito usado também no cinema. Vou encontrar aqui o último texto para vocês, para finalizar, porque já está ficando grande o vídeo. Vamos lá. A preparação interior para um papel é a seguinte: em vez de correr para o camarim à última hora, o ator, principalmente se tiver um grande papel, deve chegar lá e começar a pôr-se em forma 2 horas antes de entrar em cena. Isso é muito feito antes de começar uma peça, tá bom? Os atores eles vão treinando as expressões faciais, tá bom? A entonação de voz antes e tudo mais para conseguir ali quando for em cena não ficar tão sem expressão, mecânico, se vocês me entendem. Isso é feito antes de atuar, tá bom? Que é aquela coisa de você treinar as expressões faciais, a voz, os movimentos, os gestos e tudo mais. Vocês conhecem esse tipo de exercício através de 2 treinos. O primeiro passo necessário é o relaxamento da tensão muscular. Em seguida vem escolha um objeto, aquele quadro que representa, qual é o tamanho, as cores, torne-se um objeto distante. Agora um círculo, pequeno, não mais distante que os seus próprios pés. Escolha algum objetivo físico, motivo, acrescente primeiro uma e depois outras ficções imaginativas. A questão do ambiente também, tá bom? Tudo tem que estar muito ligado. Então, se o ator ele entra em cena, se ele está no teatro, se ele está fazendo ali, né, interpretando, tudo que é colocado ali, o ator precisa usar aquilo como forma de atenção para o personagem. Então, se tem sei lá, um sofá ali, e se o personagem senta, ele tem que usar um ambiente ao seu redor como forma de atenção. E não totalmente como forma de substância necessariamente, também, mas como forma de atenção, como forma de construção, como forma de inspiração. Tem certos gatilhos que só são dados na hora da atuação, tá bom? Mesmo que o nervosismo pegue e tudo mais, só é dado na hora, tá? E torne sua ação tão verdadeira que você possa acreditar nela, faça as várias suposições e sugira as circunstâncias possíveis para colocar-se nelas. Continue até ter posto em jogo todos os seus elementos e depois escolha um deles, não importa qual. Escolha o que mais o atrair agora. Se conseguir fazer com que esse único elemento funcione concretamente, nada de generalidade, todos os outros virão atraídos por eles. Li um pouco rápido por causa dos minutos que o vídeo está ficando longo. E finalizo o vídeo por aqui, tá bom? Assim, tem outros 2 assim, livros do autor em que nós iremos do Constante Stanislavski em que iremos conversar futuramente, tá bom? Eu já vou colocar ali nas minhas leituras em andamento, tá bom? Eu vou só querer pegar o nome aqui porque eu tenho no meu Kindle, mas eu acabei não colocando aqui. Deixa eu achá-lo para vocês. Não vai dar para achar aqui. Uma pena. Mas enfim, a preparação do ator, a construção do personagem. O que conversamos hoje foi a preparação do ator. Então assim, o próximo vai ser possivelmente a construção do personagem. Depois iremos conversar um pouquinho, que eu também tenho aqui no Kindle, a criação de um papel, certo? E é isso, são esses 3 livros que compõem o sistema de Stanislavski, tá? Hoje conversamos sobre primeiro, depois a gente vai conversando. Depois a gente conversa também sobre outros críticos, outras técnicas. A que eu conheço também, que eu uso muito, é a técnica de Meissner, tá bom? O que seria essa técnica de Meissner? A técnica de Meissner é conhecida também como a técnica da repetição. Vou deixar um vídeo lá embaixo na descrição o que seria. Você tem ali um vídeo maravilhoso, bem curtinho, eu assisti na época também. E leiam também artigos e o que você encontrar na internet para conseguir entender essa técnica. Mas é a técnica de você falar muito. Eu vou falar assim bem porcamente para vocês, mas o vídeo vai estar um pouco mais completo nesse quesito ali rápido. Quando você repete muito o texto ali com o outro ator e tudo mais, tá bom? Para conseguir chegar na fluidez do texto, para conseguir chegar na entonação perfeita, no gesto perfeito e tudo mais. Então, a repetição gera ali a perfeição, né? Isso acontece muito também nos conteúdos.
E finalizando, eu só quero dizer pra vocês que muitas vezes o papel do ator, tá bom? Vai ser, por exemplo, pensar que esse copozinho de água aqui é leite. Eu só dando exemplo pra vocês. Então, muitas vezes o papel do ator vai ser esse. E vai existir algumas facilidades sim em cena. Por exemplo, você pode colocar uma tinta aqui, tá bom? Sem beber, é claro. E isso vai facilitar, tá bom? Para você pensar que isso aqui é um leite. Mas o grande, digamos que lance de tudo isso, tá bom? O que está por trás disso acaba sendo a imaginação. Quanto mais você fomenta, mais você constrói, desenvolve a sua imaginação, mais você consegue pensar que esse copo de água aqui é um leite, e que você está tomando um leite. Então esse é o objetivo do ator muitas vezes em cena. Por mais difícil e inalcançável que possa parecer, tá certo? Seria esse. Nos vemos no próximo vídeo, certo? Se inscreve no canal, curte aí embaixo, comenta e é isso. Depois a gente, enfim, acho que o próximo vídeo a gente vai conversar sobre mais alguns pontos do Edgar Allan Poe, tá? Apoie o canal no Apoia-se também, o link eu sempre deixo o link lá embaixo na descrição do vídeo. Um beijo grande e nos vemos até lá.